Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao MedCanal e hoje a gente volta a falar sobre um assunto da gastroenterologia. E hoje a gente vai falar só da doença mais comum da gastroenterologia, que é a síndrome do intestino irritável. Mas o que é essa tal de síndrome do intestino irritável? Será que é um intestino brigão que quer arrumar confusão com todo mundo? Não, não é bem assim não. E eu te falo tudo sobre essa doença depois da vinheta. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a síndrome do intestino irritável é um distúrbio funcional. Um distúrbio funcional, você deve se lembrar, é aquele em que a gente não tem nenhum tipo de alteração, seja estrutural, seja molecular, seja bioquímico, naquele órgão. Então, você não vai encontrar nenhuma alteração estrutural no trato gastrointestinal. É disso que se trata um distúrbio funcional. A gente vai ver mais à frente o quadro clínico da doença e como é que a gente faz o diagnóstico, mas ela é caracterizada basicamente por um quadro de dor, dor abdominal, mais alteração do hábito intestinal. Isso é o básico. Mas a gente pode encontrar ainda nos pacientes a presença de muco nas fezes, uma urgência retal, distensão abdominal, flatulência, um quadro clínico aí bastante rico que pode ser encontrado. Como eu disse, é a doença mais comum em gastroenterologia, acometendo aí de 10 a 20% da população, com predomínio no sexo feminino. Ela pode acontecer em qualquer idade, mas vai ser mais comum nas mulheres mais jovens, principalmente aí entre 15 e 45 anos, e representa quase metade dos atendimentos ambulatoriais em gastroenterologia. Sendo um distúrbio funcional, a síndrome do intestino irritável ela pode ter sobreposição com outros distúrbios funcionais, como por exemplo a fibromialgia. E, como todo distúrbio funcional, pode estar ligado a fatores emocionais, a fatores de personalidade do paciente. A fisiopatologia da síndrome do intestino irritável ela tem vários mecanismos e são mecanismos ainda pouco conhecidos, mas pode estar relacionado, por exemplo, à intolerância a certos alimentos, a uma ativação imune da mucosa intestinal, pode estar relacionado a alterações na flora do trato gastrointestinal, a alteração de reflexos viscerossomáticos, do trato gastrointestinal, pode estar relacionado a uma hipersensibilidade visceral com uma desregulação da motilidade intestinal e até mesmo a questões hormonais, e como eu disse, fatores psicológicos, já que a gente sabe existe uma ligação muito próxima entre o nosso sistema nervoso central e o sistema nervoso visceral no trato gastrointestinal. Então a gente não pode esquecer que existem fatores genéticos e fatores ambientais contribuindo aí na gênese da doença, fatores psicossociais e a gente tem uma ligação muito próxima entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico, E a gente vai ter alterações da motilidade intestinal e alterações da sensibilidade visceral na gênese da patogenia da síndrome do intestino irritável. Mas, como eu disse, são fatores ainda muito pouco conhecidos de fato. A fisiopatologia ainda é bastante obscura. Bom, mas mais importante do que a gente conhecer a fisiopatogenia da doença é a gente saber fazer o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Como uma doença funcional, o diagnóstico vai ser eminentemente clínico, porque a gente não tem alterações estruturais. Então, se eu fizer, por exemplo, uma colonoscopia no nosso paciente, a gente não vai ver alteração nenhuma no intestino grosso, assim como a gente não vai ver alteração nenhuma no estômago ou no duodeno através de uma endoscopia. Não tem alteração estrutural. Antigamente, o diagnóstico da síndrome do intestino irritável era um diagnóstico de exclusão. Você ia pesquisar todo o resto
E aí, se não tivesse nada, a gente concluía que era síndrome do intestino irritável. Hoje, existem critérios bem definidos para a gente saber se está diante de um quadro de síndrome do intestino irritável. Então, no diagnóstico da síndrome do intestino irritável, é primordial que o paciente tenha dor ou desconforto abdominal, que pode ser contínuo ou recorrente, iniciado há pelo menos 6 meses. E sendo que, no mínimo, nos últimos 3 meses, ele tem que ter tido 3 dias, com essa dor ou com esse desconforto abdominal. Além da dor ou desconforto, esse paciente tem que ter pelo menos 2 das 3 características, que seria o alívio dos sintomas com a evacuação, ou seja, essa dor vem e aí se o paciente vai ao banheiro e evacua, essa dor se alivia. Além disso, outra característica que pode estar associada é um início do quadro associado a uma alteração de frequência de evacuações. E aqui eu não estou falando de alteração nem para mais nem para menos, pode ser qualquer uma das duas. E a terceira característica, que o paciente tem que ter pelo menos 2 para a gente fechar o diagnóstico, é que o início do quadro pode ser associado com uma alteração na forma ou na aparência das fezes. Então, esse paciente ou vai apresentar um alívio dos sintomas com a evacuação, ou então esse início do quadro, essa dor, esse desconforto abdominal começa ao mesmo tempo que uma alteração que pode ser de frequência de evacuações, ele passa a evacuar mais ou menos, ou então com uma alteração da forma ou da aparência das fezes, que pode se tornar mais endurecidas ou mais amolecidas. E é justamente por isso que a gente pode classificar a doença basicamente em 2 subtipos, que seria a forma diarreica, a forma constipada, Ou seja, em uma vão predominar a diarreia, o excesso de evacuações, e na outra a constipação, o intestino preso. Mas a gente pode ter também uma forma mista, em que as 2 coisas vão acontecer. A gente vai ter uma alternância entre diarreia e constipação. E a gente pode ter ainda uma forma indeterminada. E é isso que esse gráfico mostra pra gente. A definição é a seguinte: se eu tiver em mais de 25 das evacuações as fezes endurecidas ou em síbalos, que são aquelas bolinhas, se mais de 25% eu tiver fezes com essas características, eu estou diante de uma síndrome do intestino irritável na forma predominantemente constipada. Note que ele pode até ter episódios de diarreia, porém em menos de 25% das evacuações. Se ele tiver diarreia, fezes líquidas ou mal formadas em mais de 25% das evacuações, aí a gente está diante da forma com predominância de diarreia. Da mesma forma, a gente pode ter fezes endurecidas, porém em menos de 25% das evacuações. E se eu tiver mais de 25% de fezes endurecidas e ao mesmo tempo eu também tiver mais de 25% de fezes amolecidas, aí a gente está diante da forma mista. E aí pode existir uma forma que eu não consigo definir nenhuma dessas 2 coisas, que seria então a forma indeterminada. Vamos falar um pouquinho então sobre cada um dos sintomas principais da síndrome do intestino irritável, começando pela dor abdominal. Essa dor abdominal vai ser uma dor predominantemente em cólica, ou seja, aquela dor que vai e vem, piora e alivia. Ela não tem um período certo para acontecer e normalmente ela não vai acontecer todos os dias, Ela vai acontecer esporadicamente, principalmente em momentos de estresse e nervosismo. O despertar noturno por causa da dor é raro. Normalmente, quando a gente tem em gastroenterologia uma dor que desperta o paciente à noite, a gente tem que ficar atento, porque a gente pode estar diante de um quadro mais grave. E essa dor abdominal, via de regra, ela não é acompanhada nem de perda de peso, nem de desnutrição. A diarreia
ela tem como característica, né, fezes amolecidas ou fezes líquidas e vai ocorrer principalmente durante o dia, matinal ou pós-prandial, né, após a alimentação. Então, um quadro típico de síndrome do intestino irritável seria um paciente com uma dor, né, ou desconforto abdominal que melhora com a evacuação, acompanhado de uma mudança de hábito, né, com uma diarreia pela manhã ou após a alimentação. Essa diarreia, ela geralmente é precedida pela dor abdominal, que vai então melhorar após a evacuação. E a gente pode ter ainda urgência evacuatória, aquela sensação de evacuação incompleta, e a gente pode ter a presença de muco nas fezes. Atenção para essa observação aqui, olha, se eu tiver fezes de grande volume, com presença de sangue, é uma diarreia noturna, ou a presença de gordura nas fezes, aquelas fezes brilhosas, né, a chamada esteatorreia. Se eu tiver uma dessas manifestações, provavelmente eu não estou diante de um quadro de síndrome do intestino irritável, e aí eu preciso investigar outras causas. Finalmente, eu posso ter constipação, e essa constipação ela pode durar meses ou ela pode ser intercalada com períodos de diarreia. Além disso, esse paciente pode ter urgência evacuatória, mucorreia, distensão abdominal ou flatulência, né? Fazendo parte então do quadro da síndrome do intestino irritável. Então, como eu disse, o diagnóstico é clínico, né? Ele foi definido pelos critérios de Roma IV, né? E é definido pela história clínica e pelo exame físico. Normalmente, não há necessidade de propedêutica complementar, né? De exames complementares. O quadro clínico ele já vai dizer por si só, né, do que a gente está ali diante. No entanto, é bom a gente lembrar que é preciso afastar a doença celíaca e a intolerância à lactose, né? Então, dois quadros relacionados à intolerância a certos alimentos que devem ser afastados no diagnóstico da síndrome do intestino irritável. A gente tem sempre que estar atento também a fatores psicológicos, ambientais e dietéticos que podem estar causando ali alguma alteração naquele paciente, ao uso de medicamentos que podem interferir na frequência evacuatória e, claro, na possível presença de parasitoses intestinais que vão também ter uma influência, né, no ritmo evacuatório do paciente. Como eu disse, o diagnóstico é clínico, porém, a gente pode fazer alguns exames laboratoriais gerais quando foi indicado. Por exemplo, um hemograma completo, exames de função tireoidiana, né, representados pelo TSH e pelo T4 livre, porque a gente tem sempre que lembrar que o hipotireoidismo pode causar constipação e o hipertireoidismo pode causar diarreia. A gente pode lançar a mão também das provas de atividade inflamatória, especialmente o VHS e o PCR, porque se a gente tiver ali alguma inflamação em curso, né, no corpo da pessoa, esses exames virão positivos e a gente pode pensar em alguma doença inflamatória intestinal. Em caso de uma diarreia crônica, né, a gente pode lançar a mão desse exame, que é a antitransglutaminase tecidual IgA, que é um exame de triagem para a doença celíaca. Se der positivo, esse paciente tem que fazer uma endoscopia com biópsia para confirmar ou não a presença da doença celíaca. A gente pode fazer também o teste de tolerância à lactose, também para ver se existe uma intolerância à lactose, e em caso de constipação a gente pode lançar a mão de uma radiografia de abdômen, principalmente se a gente desconfia de algum tipo de obstrução intestinal. Mas e a colonoscopia? A colonoscopia é um exame que a gente vai lançar a mão como rastreio, como prevenção do câncer de intestino. E quando que a gente lança a mão de uma colonoscopia? A gente vai fazer a colono naquele paciente que tem sinais de alarme, né? Que são sinais que podem falar para a gente sobre um quadro mais grave, por isso a gente precisa fazer
uma investigação mais rigorosa. Então, sempre que o paciente tiver mais de 50 anos, porque a gente sabe que o câncer coloretal está relacionado à idade, se o paciente tem sangramento, se ele tem alguma perda de peso inexplicada, como eu falei, a síndrome do intestino irritável ela não costuma cursar com perda de peso. Se eu tiver uma anemia ferropriva inexplicada, que pode estar relacionada a uma perda de sangue, se eu tiver despertar noturno por causa da dor, né, que também, como eu disse, não é comum, toda vez que eu tenho despertar noturno eu preciso investigar, porque eu posso estar diante de um quadro mais grave. Se eu tiver história familiar de doenças gastroenterológicas, também preciso fazer uma investigação, porque os fatores genéticos são muito importantes. E, finalmente, se eu tiver uma piora progressiva dos sintomas. Então, na presença desses sinais de alarme, eu preciso lançar mão da colonoscopia. Então, só para a gente entender, via de regra, eu vou pedir para esse paciente um hemograma, uma PCR, uma avaliação da função tireoidiana e, de acordo com a idade, eu vou pedir a colonoscopia, ou se eu tiver alguns daqueles sinais de alarme. Se o paciente tem diarreia, eu posso lançar mão de um exame que se chama calprotectina fecal. Esse é um exame que vai detectar atividade inflamatória, assim como a PCR, assim como a VHS, vai detectar atividade inflamatória, só que mais especificamente atividade inflamatória no intestino. E aí, se eu tiver uma calprotectina positiva, isso vai me levar a pensar numa possibilidade de doença inflamatória intestinal. E aí eu vou pedir uma colonoscopia com biópsia para eu poder confirmar esse diagnóstico. Porém, se a minha calprotectina der baixa, o valor de referência é 50, então se ela der menos de 50, eu já posso descartar a possibilidade de uma doença inflamatória intestinal em atividade. Se o paciente tem diarreia, além disso, é bom eu ver se ele não tem doença celíaca, né? Que é uma doença que vai causar diarreia com muita frequência. Se ele tem diarreia crônica, eu preciso fazer uma colonoscopia. E se esse paciente tem constipação, eu posso lançar a mão do raio-x de abdômen para ver se não tem nenhum tipo de oclusão, nenhum tipo de obstrução intestinal. E aí, depois disso, a gente parte para o tratamento da síndrome do intestino irritável. O tratamento da síndrome do intestino irritável, ela depende muito da relação entre o médico e o paciente, porque é uma doença funcional, né? Não é uma doença fácil de se tratar, é preciso dar atenção a esse paciente. E aí pode ser preciso a gente orientar esse paciente a respeito de seus hábitos de vida. A gente pode ter que intervir, por exemplo, na dieta, né? Dizer para esse paciente, né, para ele evitar uma dieta rica em gorduras e alimentos produtores de gás. Então, a gente tem que diminuir alguns grãos como feijão, milho, ervilha, couve-flor, brócolis, repolho, passas, banana. No caso do paciente constipado, a gente tem que estimular a ingestão de fibras. A gente precisa estar atento, né, se existe ali uma intolerância ao glúten e à lactose e, em caso positivo, evitar esses alimentos. E aí existem medidas que estão ligadas ao psíquico do paciente, uma vez que a gente está diante de uma doença que está muito relacionada ao estresse, que está muito relacionada aos hábitos de vida, à forma do paciente encarar a vida. Então, a prática de atividade física regular ela é muito importante como forma até de relaxamento ou outras técnicas de relaxamento, psicoterapia para que o paciente possa lidar melhor com seus problemas, lidar melhor com o estresse e, se for necessário, até o uso de ansiolítico. O paciente que tem síndrome do intestino irritável, ele tem dor, ele tem desconforto. E aí, para tratar essa dor, pode-se dar um antiespasmódico de ação local, que é específico para o intestino irritável. E aí esse remédio é o brometo de pinavério, cujo nome comercial é o Dicetel, que é um medicamento que vai diminuir o tônus e a atividade do sigmoide, vai diminuir a dor
que é secundária à hiperatividade e vai diminuir o reflexo gastrocólico, né, que está relacionado àquela diarreia pós-prandial. E aí a gente vai usar geralmente um comprimido de 50 mg de 12 em 12 horas, né? A princípio o tratamento é de 3 meses e depois a gente reavalia o paciente. Mas se a gente usar o medicamento sozinho, normalmente esse paciente não vai melhorar, porque a doença tem um fundo psicológico, ela está relacionada ao estresse, está relacionada à ansiedade. E se esse paciente ele tem muita dor, a gente pode chegar a ter que usar um medicamento opioide, que geralmente é a codeína. Se o paciente ele não melhora com o pinavério e ele é muito ansioso, pode ser interessante a gente usar um antidepressivo. E a gente tem que lembrar que o antidepressivo, principalmente os antidepressivos tricíclicos, quando utilizados em baixas doses, eles vão ser muito bons para a dor. E aí um dos mais usados é a amitriptilina, geralmente 25 mg. O paciente que for muito constipado ou que já usou a amitriptilina e não deu resultado, ou que não quer usar a amitriptilina, lembrando que a amitriptilina ela tem um certo efeito constipante, né? E aí esse paciente pode então usar um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, como a fluoxetina ou a paroxetina. O paciente que tem a forma diarreica e que mesmo com o pinavério não melhorou, a gente pode dar um antidiarreico. E aí a principal escolha seria a loperamida, cujo nome comercial é o Imosec. Para diarreia crônica sem inflamação, esse seria o melhor medicamento. Mas a gente deve evitar o uso contínuo, usar ele conforme a demanda e geralmente no horário que a pessoa tem diarreia. Então, se essa pessoa tem diarreia pela manhã, a gente vai dar o antidiarreico na véspera, à noite. Se ele tem uma diarreia pós-prandial, né, depois do almoço, a gente vai dar o antidiarreico pela manhã. Finalmente, no caso do paciente com constipação, a gente pode prescrever uma suplementação de fibras que vai ajudar bastante. Numa constipação mais grave, a gente pode usar até laxantes, mas o melhor laxante seria os laxantes osmóticos, como o polietileno glicol e a lactulose. A gente deve evitar laxantes irritativos, né? Porque aí o paciente ele vai ficando dependente daquela medicação, ele vai precisando de doses cada vez maiores para que haja o efeito. Mas talvez o mais importante mesmo na síndrome do intestino irritável, que se a gente não prestar atenção não vai adiantar nada a gente dar um monte de remédio que a doença não vai melhorar, é mesmo essa associação da síndrome do intestino irritável com o estresse, com a ansiedade, com esse quadro psíquico da paciente que a gente precisa estar atento. Então, se for necessário, a gente vai usar um antidepressivo, a gente vai orientar essa paciente a buscar uma atividade que vá trazer para ela relaxamento, como uma atividade física, ou mesmo uma massagem, acupuntura, enfim, qualquer atividade que vá trazer um relaxamento para aquela paciente, que vá trazer realmente ali um alívio psíquico. E pode ser até necessária uma psicoterapia, um acompanhamento psicológico, porque a gente está diante de um quadro funcional que tem muita associação com aquilo que se passa na cabeça do paciente. Então é isso, esse foi mais um vídeo aqui do Medicanal, que a gente falou sobre um assunto da gastroenterologia. Conta pra mim aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você gostou, qual que é a sua crítica, sua dúvida, sua sugestão. Fala pra mim o que mais você quer ver aqui no Medicanal. Eu tô sempre de olho no que você tem a dizer aqui na caixa de comentários e nas redes sociais e em todo lugar que a gente se encontrar. Dá seu joinha nesse vídeo, isso ajuda muito a divulgar o canal e dá aquele estímulo para a gente trazer cada vez mais conteúdo. E se você não é inscrito aqui no Medicanal, se inscreve para ficar por dentro de tudo que for publicado aqui no canal. Não se esquece de, depois que você se inscrever, clicar no sininho do lado do botão de inscrição para você receber as notificações
de novos vídeos aqui do canal. Então eu te espero nos próximos vídeos para a gente conversar mais sobre medicina e tudo que está relacionado a ela. Muito obrigado, um grande abraço e até lá!